José Carlos Araújo. Alô, cheguei! Vamos começando com a seleção brasileira. Ela continua concentrada lá em Teresópolis, um frio danado, e é pra lá que eu vou. Agora, ao vivo, chamando Bruno Vicari. Ele tem as últimas informações da seleção brasileira. Bom dia, Bruno! Tudo bem, garotinho? Bom dia, um abraço pra você, pra todo mundo que tá por aí, pra Fernandinha, pro Gerson, também pro Gilson. Um grande abraço pra todo mundo que tá ligado aí no SBT Esportes do Rio. Pois é, olha, 20 graus por aqui, o sol tá brilhando, já tá lindo aqui em Teresópolis, mas como você falou, tem aquele vento gelado. O treino da seleção brasileira tá programado pra logo mais, à tarde, às 4 horas. E depois do treino, a entrevista coletiva, e aí sim, pela primeira vez nesse período de preparação, a gente vai conversar com o jogador. Jogador Fred, meio-campista da seleção brasileira, inicialmente não está no time titular, mas é um cara bom de bola, um cara muito valioso. Aliás, a notícia de hoje, da manhã de hoje lá na Inglaterra, é que os clubes de lá, o Manchester City, o United, estão brigando pelo jogador e dispostos aí a pagar mais de 50 milhões de euros pelo meio-campista do Shakhtar Donetsk. Então o Fred está com muita moral lá na Europa e vai conversar conosco aqui. Além dessa questão de treino, tem toda aquela questão burocrática que vai ser assunto hoje, também aqui na seleção brasileira. Inicialmente, a seleção deveria passar para a FIFA aquela lista com 35 jogadores, o nome de 35 pré-convocados. O que a CBF imaginou? Passando o nome já dos 23, automaticamente 12 já estariam excluídos. E assim esses jogadores estariam livres para atuar por seus clubes. Ao contrário do que se imagina, desde o último dia 20, os jogadores que estariam nessa lista dos 35 não poderiam atuar. Isso está dando por seus clubes, isso em Campeonato Brasileiro e também em outras competições como a Copa do Brasil. Está dando uma polêmica danada porque o Palmeiras foi informado ontem que o Dudu está nessa lista dos 35, portanto ele não pôde atuar. Agora o mistério é esse, quais são os outros jogadores nessa lista? É isso que a gente vai tentar descobrir por aqui também, isso que a CBF precisa divulgar, porque isso pode acabar desfalcando alguns clubes na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, garotinho. Ô Bruno, eu queria saber, a torcida também está querendo saber o seguinte, afinal de contas, o Neymar vai participar dos dois amistosos, do dia 3 e do dia 10, antes da estreia na Copa do Mundo. O que o doutor Rodrigo falou a respeito disso? Doutor Rodrigo tem falado sim sobre isso, claro, é uma preocupação, algo especial, afinal de contas o Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira. O Neymar ele já treinou por 2 dias, 2 vezes aqui ele já treinou, ontem e também antes de ontem. É um treino inicial, ainda uma fase inicial, porque clinicamente ele está 100%, está recuperado, mas a expectativa da comissão técnica é que ele esteja 100% de condições físicas na estreia do Brasil, tá? Que está marcada para o dia 17 contra a seleção da Suíça. Sobre os dois amistosos, a expectativa e a projeção da comissão técnica da seleção é que ele atue por alguns minutos. Não creio que ele seja titular já nesse primeiro amistoso no dia 3 contra a Croácia, ou se for titular, ele certamente não vai atuar os 90 minutos. Então a programação da seleção é essa, que ele atue por alguns minutos contra a Croácia, depois por alguns minutos contra a Áustria e aí sim com 100% de condições na estreia da Copa no dia 17. Importante vai ser superar o fator psicológico, aquele negócio, o cara que vem de uma fratura, dificilmente entra para valer, principalmente amistoso, sabendo que é as vésperas da Copa do Mundo. Mas a Fernandinha Maia também tem uma pergunta para você. Nesse clima, nessa paisagem de férias, ninguém vai acreditar que você está trabalhando. Fala, Fernandinha. Bruno, um beijo para você, sabe tudo. E além de repórter, apresentador e tudo mais, o Bruno é corredor. Não sei se todo mundo sabe, ele corre demais. Olha só, Bruno, um beijo para você. Queria saber se essa valorização do Fred tem alguma associação com a seleção brasileira. Será? Eu acho que sim. O que você acha? Tudo bem, Fernandinha. Obrigado, um beijo aí pra você também. O Fred já estava muito valorizado, tanto que essa disputa aí entre Manchester United e Manchester City, ela já vinha acontecendo desde antes da convocação. É um jogador importante e muito valorizado. O Pep Guardiola, que é o técnico do City, adora o Fred. E
está fazendo o maior esforço possível para levá-lo para o Manchester City. Então, o interesse e a valorização, essa valorização já vem de antes da Copa. Mas claro que quando um jogador é convocado para a seleção brasileira, quando ele está no grupo e vai para a Copa do Mundo, é uma espécie assim de carimbo, sabe? De selo de qualidade que o jogador realmente vale tudo isso que se imagina. Não é só por causa da Copa do Mundo, tá? Os clubes ingleses já estão de olho nele há algum tempo, mas claro, agora tem aquele carimbo assim de qualidade da seleção brasileira. Olha, o Bruno, Gilson é fã do Douglas Costa. Só vive falando Douglas Costa, acompanha os jogos dele todo lá na Europa. É ou não é, Gilson? Ele é um jogador raçudo, né, Zé Carlos? Ele tem disposição. E ele tá com probleminha de contusão. Eu queria saber de você, Brunão. O Douglas Costa, será que ele não vai ser cortado, mas ele está contundido? Tá sim, tá contundido. Claro que quando os jogadores se apresentaram aqui inicialmente, a gente sabia da condição do Neymar, a gente sabia da condição do Filipe Luís, a gente sabia da condição do Fagner, né, jogadores que já estavam precisando de uma atenção especial. O Douglas Costa foi uma novidade. Ele saiu contundido na última partida do Campeonato Italiano, defendendo a Juventus, e aí os exames realizados aqui, nessa fase inicial de testes e avaliações, mostraram que ele tem uma contusão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Foi uma surpresa para todos nós, e isso foi revelado ontem pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Como o Gilson falou, não existe neste momento risco de corte, é o que garante o médico da seleção, mas ele também vai passar por um período de adaptação, uma programação especial, não treinou ontem, não deve treinar nos próximos dias e dificilmente vai atuar já no próximo amistoso. É também, claro, uma posição especial, porque o Douglas Costa, ele é o substituto imediato do Neymar, né? Então, por isso também uma atenção especial com o jogador. Tem helicóptero chegando ali, ó. Sempre que chega um helicóptero por aqui, a gente fica de olho. Quem será que está chegando por aqui? Vamos ver, ó. Pelo menos está passando um helicóptero e a gente vai acompanhar daqui a pouco quem vai desembarcar. Até porque agora há pouco chegou um convidado para lá de especial, que vai almoçar com os jogadores da seleção, que o Gerson conhece muito bem, que o Garotinho conhece muito bem e que é uma verdadeira bandeira do nosso futebol. Zagallo, tetracampeão do mundo, chegou agora há pouco por aqui e vai conversar com a molecada, passar um pouco desse espírito de Copa para eles. Que bacana. E o brasileiro mais premiado do mundo em competições internacionais é Mário Jorge Lobo Zagallo. Olha aqui, a gente sabe que a seleção brasileira vai ter uma programação aí de final de semana, de folga, quando é que viaja para Londres. A programação já está confirmada com você, Bruno? É isso, a programação da seleção é do treino às 4 horas da tarde. Esse treino vai ser aberto para a imprensa, tá? E aí depois do treinamento vai ter a entrevista coletiva do Fred. Olha lá, o helicóptero. Ô Garotinho, vamos acompanhar quem vai chegar ali? Vamos! Fica de olho. Quem vai será? ficar, inclusive, dando uma espiada. Vamos lá. Vamos? Tamo de... Quem desceu foi Zagallo antes, né? Chegou Zagallo. Não, a gente tá ao vivo aqui, ó, no SBT. O Zagallo, ele veio... Isso, o Zagallo, ele veio... Ele chegou aqui agora há pouco, né? Chegou de carro e vai conversar vai almoçar com o pessoal. Vamos ver se é mais uma figura, assim, importante do futebol brasileiro. Claro, como vocês já destacaram, essa figura tão premiada, o Zagallo, bicampeão como jogador, campeão também como preparador físico em 70, campeão como auxiliar em 94, sem contar o vice-campeonato de 98, quando era o treinador e teve uma participação fundamental naquela classificação também para o Brasil, na decisão contra a França. Aquela imagem do Zagallo em 98, incentivando os jogadores ali na disputa por pênaltis contra a Holanda, né? É uma imagem para lá de marcante também do nosso futebol, né? Então é importante, assim, a gente ver o Zagallo com os mais jovens, até para eles saberem o peso, a responsabilidade e a história dessa figura tão importante. Dos 23 convocados, só 6 disputaram a Copa do Mundo. Então, por mais que sejam jogadores experientes e rodados em seus clubes, que participam de competições internacionais, vivência de Copa do Mundo poucos têm, né? E acho que é isso que o Zagallo vai passar pra gente. Eu tô longe, mas o nosso Leandro Iarussi, que é o nosso cinegrafista, tá com a câmera, acho que lá pertinho. Se vocês conseguirem identificar, vocês falem aí pra mim quem que tá chegando por ali. Vocês já estão conseguindo enxergar? Não está dando para ver quem está chegando. Está saindo pelo outro lado. Ou então foi recolher alguém, né?
foi apanhar alguém também, pode ter sido isso. Não está trazendo ninguém, mas está apanhando, recolhendo alguém. Bruno Vicari acompanhando o dia a dia da seleção brasileira, direto de Teresópolis. Ele volta a qualquer momento, obrigado, e curta essa paisagem da Granja Comari, na Serra de Teresópolis. Bom dia para você, boa tarde e tudo de bom com a seleção brasileira, Bruno Vicari. Olha aqui, galera, o Flamengo ficou no empate com o River Plate. Que joguinho ruim. Terminou a fase de grupos da Libertadores em segundo lugar do grupo 4 e o Flamengo vai decidir as oitavas fora de casa. Isso é vantagem ou é desvantagem, Gilson? Desvantagem, com certeza. Você vê, o Palmeiras está tranquilo, vai jogar em casa, o Grêmio está tranquilo, venceu ontem. Mas às vezes dá o inverso, né? O cara mas aí, primeiro começa jogo em casa, dá uma boa vantagem e já vai, não é? Mas geralmente o primeiro jogo é nervoso, Zé Carlos. Em casa, galera fazendo pressão. Aí se arrumar um resultado ruim, 1-0, empata de 1-1 ou 0-0, esse resultado maluco aí, complica o segundo jogo. Vamos ver também quem vai cair pro Flamengo no sorteio. Que é verdade. Quem vai cair. Às vezes cai um filé. Se não cair, se cai o Palmeiras, por exemplo. E o Paquetá, por exemplo, o Paquetá está suspenso. É. Exatamente. Bom dia, Zé. Bom dia a todos aqui mais uma vez. O Paquetá está suspenso, ele ganhou o terceiro amarelo. Lembrando que para a próxima fase existe sim o cancelamento de todos os cartões de todos os jogadores que participaram, mas a suspensão não é cancelada. Ou seja, se ele não tivesse levado o terceiro amarelo, ele não teria nenhum cartão para as oitavas. Mas como ele foi suspenso, ele vai ter que cumprir a suspensão. Quem será que vai ficar no lugar do Paquetá, um jogador tão importante para o Flamengo? Olha, o Flamengo jogou mal ontem naquele 0-0. O River Plate que eu vi foi um dos piores times do River dos últimos anos. O River sempre foi um time que fazia com que a sua galera vibrasse o tempo todo. O único questionamento é aquele número meio bordado, clarinho nas costas, com aquela faixa diagonal. Não dá para identificar ninguém, te chutava. E outra coisa, o gramado pesado, queimado pelo frio de Buenos Aires, os caras ainda irrigaram no intervalo. Então, isso aconteceu. O que aconteceu com o goleiro Diego Alves? Ele escorregou numa saída de bola e quase os caras marcam no final. O cara meteu na trave, né? Levou a bola na trave também. Pegou de vôlei, pegou no travessão e subiu. Bozé. É o nosso Bozé, quase que o Bozé é tudo. Agora, o Flamengo jogou muito mal, o Everton Ribeiro não jogou de novo, nada. E aquele, o Henrique Dourado. Pô, o Henrique Dourado era brincadeira, maluco. Pensei que ele ia comemorar um gol também lá, sair correndo, mas não comemorou, porque não conseguiu nem chutar. O Flamengo não jogou rigorosamente nada, a não ser o lateral esquerdo René, que foi um dos melhores do time do Flamengo. E a zaga diária não comprometeu, o Léo Duarte e o Rodolfo. Essa zaga não comprometeu. Eu vou pedir um intervalo comercial na ausência do Gerson. Não acredito. Gilson, com aquela visão de gol, Gilson. Finaliza lá. Como diria Valdir Amaral, o visual é bom. Não entrou. Hora do recado final da gandolinha mais famosa do Brasil, Fernanda Maia. Vou mandar beijo, André Lúcia, a filha Rayane e o marido Wesley, o Oswaldo de Oliveira, o Mário Tricolor de Nova Iguaçu e pra minha tia Cristina e meu tio Cláudio, que estão lá em Resende assistindo. Um beijo. Vocês que participaram, até amanhã. Qual é a última do Gilson Ricardo? A última é sobre o Rogério Ceni, né, Zé Carlos? Ele é o líder absoluto com Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro. E no São Paulo não deu certo. Mandado embora no São Paulo e tá arrebentando. Sai na rua, lá todo mundo agarra ele. Virou ídolo lá em Fortaleza. Tomara que o Carille, que foi revelado como treinador lá no Corinthians, vai para a Arábia Saudita, tomara que ele receba em dia. Porque tem muita gente levando beiço na Arábia Saudita. Ela já chegou para fazer bonito. Que linda. Alô, alô, Isabelle Benito. Ninguém vai chutar pro gol, não? Ah, não faz gol. Que visão de gol. Parece o Dudu. Isso, né? Brau, brau, brau. Valeu, equipe. Valeu, esporte. Olha só.